Fala pessoal, beleza? Aqui é o Bruno da Univest e a gente vai hoje continuar aí nossos estudos, né? Eu resolvi fazer um vídeo, eu estava pensando sobre o que falar, né? Eu estou querendo seguir uma certa lógica, então esse vídeo eu vou apresentar alguns conceitos de Forex, não só de Forex, um conceito de leitura de gráfico que pouca gente conhece. Eu estou na dúvida de qual o título desse vídeo. Provavelmente eu irei colocar Forex 100%, estratégia de 100% de acerto, porque eu acredito que vai chamar muita gente para poder assistir esse vídeo, e é o que as corretoras utilizam e que muita gente aí que quer enganar os outros utiliza, né? O pessoal bota lá estratégia de 95%, de 10 dólares a 100 mil, né? Bota essas coisas exageradas para poder chamar atenção. Isso é marketing, só acaba chamando a atenção mesmo das pessoas. Então o que eu quero chamar a atenção com esse título é que eu não vou ensinar aqui uma estratégia de 100% de acerto. Eu vou mostrar para você que mesmo que eu quisesse, não conseguiria, porque é impossível. Não existe fórmula matemática que prevê futuro, ok? E eu vou te mostrar os conceitos por trás disso. Então o vídeo de hoje é sobre estrutura de mercado. Então vamos lá ao primeiro slide. Só um momentinho. O primeiro conceito que eu quero mostrar para vocês, o primeiro conceito de estrutura de gráfico, é chamado de movimento browniano. Provavelmente vocês nunca ouviram falar nisso. Eu, na verdade, tenho alguns anos que eu ouvi falar sobre isso, que eu fui estudar sobre isso. O movimento browniano, ele acontece muito na natureza. São movimentos aleatórios, né, randômicos, movimentos que não tem, à primeira vista não tem muita lógica. E eu quero mostrar um vídeo para vocês de um gráfico, e eu quero explicar isso no gráfico. Então deixa eu botar o vídeo aqui, vou botar tela cheia. Então a gente tem aqui, ó, um gráfico, né? Um gráfico, pelo que a gente já viu, né? É um gráfico que ele tinha aqui uma zona de consolidação, ok? Onde ele rompeu, e a partir daqui ele começou uma trajetória. Deixa eu pegar aqui. Ele começou uma tendência de alta, viu? Ó, fundo, topo, fundo, e aí ele fez um grande movimento aqui, fundo, topo, fundo, topo, e aí ele deu uma revertida, né? Caiu, subiu, caiu, voltou a subir de novo. Então, se a gente olhar esse gráfico aqui, ó, a gente tinha aqui uma consolidação, né, aqui embaixo. A gente tem uma consolidação. Muito daquele vídeo que foi estudado, né, de análise técnica, quem não viu, veja, né, consolidação. Consolidação. E aqui nós temos o que? Uma tendência. A gente tem a tendência, uma tendência de alta, né? Então, quando você olha um gráfico desse, rapidamente você já consegue identificar que aqui o preço não estava em tendência e que aqui ele estava em tendência. Qual que é o problema e o que isso tem a ver com movimento browniano, e que movimento browniano tem a ver com esse gráfico? Eu vou botar o gráfico para rodar
e esse gráfico vai começar a mexer, você vai ver vários outros gráficos. Então deixa eu apagar aqui e dar Enter. Então ele está em câmera lenta, veja, mercado não, o gráfico se movimentando. Agora aqui, se a gente parar aqui, ó, você vê claramente uma tendência de baixa, né? Então, vamos lá, vamos desenhar essa tendência, ó. Fundo, topo, fundo, aqui, vamos lá, ó, vou fazer ela maior e caindo, né? Topos e fundos descendentes, tendência de baixa, até que aqui ela tentou subir, tentou cair, não conseguiu, acabou de inverter aqui a tendência e está subindo, ok? Então aqui a gente tem uma tendência de baixa e aqui a gente já tem um movimento altista, correto? Então vamos dar mais um Enter aqui, vamos deixar ele rodar mais um pouquinho. Está se modificando, agora já está querendo mudar, ok? Então assim, você está vendo um gráfico, que pode ser de Forex. Será que é de Forex? Eu queria que você tentasse me dizer de que você acha que esse gráfico é. Um gráfico de ações. Aqui é um gráfico de ações ou cotadas, né? Será que ele é um gráfico do Forex? Será que ele é um gráfico de petróleo? A verdade é que nenhuma dessas aqui está correta. Isso aqui não é um gráfico de preço. Não é um gráfico de mercado financeiro. Eu vou explicar de que é esse gráfico. Então só queria que vocês olhassem o seguinte. Dê uma olhada nesse gráfico. Veja a movimentação dele. E agora eu vou mostrar um gráfico real para vocês. Veja que é bem parecido. Principalmente se a gente tira o zoom. Ó. Vejam esse gráfico. E vamos voltar aqui no vídeo. Veja que é bem parecido. Porém, isso aqui é um gráfico. Como esse gráfico foi feito? Pegaram um jarro com água. Então aqui tem água. Pegaram um saco cheio de pólen de flor, né? E derramaram isso aqui. Então o que você tem aqui dentro? Vários pontos aqui, né? Vários grãos de pólen. Nessa solução de água aqui. Porém, aqui dentro você também tem várias moléculas de água. Então a gente tem aqui várias moléculas de água. O que esse gráfico representa, na verdade, são as moléculas, os grãos de pólen batendo nas moléculas. Então batia, jogava para cima, o computador fazia um movimento. Batia, jogava para baixo, ele ia fazendo movimento. Então esses grãos aqui batendo nas moléculas de água fizeram esse gráfico. Ou seja, um movimento completamente aleatório, criou um gráfico que, se eu falasse que isso aqui era um gráfico de USD
JPY, por exemplo, você iria acreditar. Ou seja, o mercado, embora ele tenha alguns outros conceitos que eu vou ensinar para você, ele tem causa e efeito, ele tem interação humana, ele se comporta como algo, no final das contas, completamente aleatório. E é por isso que você não pode colocar um indicador no gráfico, ou um conjunto de indicadores para tentar achar uma fórmula que vai fazer você acertar 100%. Por quê? Porque matematicamente é impossível prever para onde vai. Ok? É impossível prever para onde vai. Então parem de tentar achar um indicador mágico. Pare de tentar achar um sistema mágico que vai fazer com que vocês acertem sempre. Isto não existe. Não dá. Simplesmente não dá. É matematicamente impossível. Você trabalha, um bom operador não é aquele que trabalha com a certeza, é aquele que consegue trabalhar com a incerteza. E é por isso que tanta gente falha antes de aprender. Incerteza. E as pessoas estão buscando a certeza de que vão acertar. E por isso não ficam pegando qualquer indicador que aparece, qualquer fórmula mágica, robô, fulano que falou que o sistema dele é bom. Assim, se for um sistema que tenha alguma certa lógica e tem um bom gerenciamento de risco, vai funcionar. Mas não vai ter certeza de nada. Você nunca tem certeza quando você vê lá, pelo seu sistema vai subir. Você não tem certeza que ele vai subir. Você tem uma probabilidade que vai subir. Ok? Então lembrando que um gráfico de preço, embora tenha lá pessoas, né, que fazem o preço subir ou cair, no final das contas desenham o mesmo tipo de gráfico que um pólen jogado dentro de uma solução de água. Ok? Isso aqui é chamado de movimento browniano, ou seja, um movimento que não tem, é randômico, né? Ele não tem, você não consegue ter certeza, né? Prever o futuro dele, não tem fórmula matemática que sabe para onde que o preço vai. E isso acontece também no mercado. Ok? Então vamos voltar aqui para o slide. Deixa eu fechar isso. Vamos voltar aqui para o slide. Então, um pouco de teoria. Deixa eu voltar aqui. Um gráfico de preço se resume em tendência e consolidação. Os seus movimentos são a interação entre vários participantes, transformando em um movimento browniano, onde não é possível prever o que irá acontecer. Lembre-se, pare de tentar encontrar um indicador que prevê, eu vou até riscar isso, tendência e consolidação, e pare de tentar achar um indicador que prevê onde o mercado vai estar. Isso não existe. Qualquer indicador serve, opere sem ele. O que te faz vencedor é como você ganha e como você perde. Isso aqui eu vou falar um pouco sobre isso. O segredo está na estrutura do caos do mercado financeiro. Esta é a chave. O vídeo eu já passei para vocês, então o movimento browniano é um movimento onde você não consegue prever o futuro. Embora ele tenha uma estrutura, você não consegue prever o futuro. Beleza? Essa observação que está escrita aqui, tendência em consolidação, o mercado ele faz isso aqui. Ele é um ciclo. Ok? Onde ele faz consolidação, ficou até estranho esse desenho aqui, né?
mas tudo bem. Alta e baixa. E novamente consolidação. Então é isso que ele faz. Ele consolida, sobe, consolida, desce, consolida, sobe, consolida, desce e fica nessa brincadeira. Ok? Não é pra vocês ficarem pensando besteira aí com o meu desenho não. Beleza? Então vamos para o próximo slide. Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Travou aqui. Então, vamos lá. Outro conceito que eu quero que vocês aprendam, além do browniano, é esse conceito aqui, o conceito de fractal. Isso aqui é extremamente importante vocês saberem do mercado. Essa é a estrutura de gráfico, né? Não é estrutura de mercado. Estrutura de mercado é outra. Estrutura de mercado, você tem os grandes bancos, os bancos centrais, grandes instituições financeiras, corretoras, pessoas de varejo. Isso é estrutura de mercado. Eu estou falando de estrutura de preço, ok? Então a definição é a seguinte: um fractal é uma figura feita de partes similares ao todo de alguma forma. Uma das figuras fractais, exemplos fractais melhores que eu conheço é o de uma árvore, né? Para quem não sabe, você, quando estiver próximo de uma árvore, dê uma olhada, você vai ver o seguinte: uma árvore, ela é a repetição sistemática dela mesma. Então ela vem um tronco, e aí uma hora ela faz aqui um outro tronco e ela faz um outro tronco, e aí o que ela faz? Ela copia essa estrutura aqui. Então ela vai fazer isso e ela vai fazer isso, e aqui dentro vai copiar novamente a estrutura, e nisso vai nascendo a sua árvore. Então se você reparar uma árvore, ela vai se repetindo indefinidamente, e o todo que você vê é uma árvore. Posto que vocês nunca prestaram atenção nisso, né? Que uma árvore é a repetição dela mesma. Isso se chama geometria fractal. É uma geometria não euclidiana, ou seja, não tem quadrado, não tem triângulo. Essas figuras não conseguem explicar esse tipo de coisa aqui, ok? Um exemplo de fractal, as veias, né? Nosso sistema circulatório, de veias, ela é toda fractal. Se você bater no YouTube lá, no sistema circulatório, você vai ver as veias são repetições delas mesmas. Por isso que tem uma quantidade grande, se você esticar, né? São quilômetros de veia. O fractal tem essa característica de conseguir colocar uma quantidade extensa dentro de um local pequeno. Então vocês podem ver aqui, como eu disse, que é uma repetição, ó, que aqui você tem a árvore como um todo e aqui você tem ela de novo, ó. Aqui você tem ela, deixa eu fazer a mão livre, ó. Ela está aqui, aí aqui pequenininha ela está aqui também, ou seja, é um monte de repetição da árvore que forma que você está vendo aí a árvore como um todo. Então quando vocês estiverem próximo de uma árvore, aí vocês dão uma olhada que vocês vão ver aquela repetição dela mesma. Pô, mas o que isso tem a ver com o mercado? Isso é uma coisa, é uma característica, isso aqui é uma característica da natureza, e o mercado, ele reflete o comportamento humano, ok? Ele reflete o comportamento humano. Então o mercado, ele é fractal. Então qual que seria a estrutura principal do mercado que fica se repetindo várias vezes? A estrutura é essa aqui, ó. Desculpa. Então qual que é a estrutura que se repete no mercado? É isso. Ok? Essa estrutura aqui, ó, sobe, corrige, sobe. Ou desce, corrige e desce. O mercado só faz isso. Sobe, corrige, sobe.
desce, corrige, desce. Ok? Então eu vou mostrar para vocês no gráfico que ele repete isso várias vezes. O que acontece? É que ele faz isso grande assim. Então exemplo. Digamos que esse é o gráfico de 1 hora. Digamos que esse é o gráfico de 1 hora. O preto é o gráfico de 1 hora. Aí vem aqui o gráfico de 15 minutos e faz a mesma coisa. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, fica fazendo isso. E depois vem um gráfico de 1 minuto e faz a mesma coisa aqui, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, ok? Então isso é um movimento fractal. O mercado fica fazendo essa estrutura, só isso que ele faz. Ele fica repetindo isso várias e várias vezes. Porém, como você viu no movimento browniano, você não consegue prever quando é que ele vai fazer. Você sabe qual é a estrutura. Então, quando você tem uma estrutura conhecida, quando você tem um movimento aleatório, uma estrutura conhecida, você tem algo que se chama caos. Mas antes eu vou mostrar aqui no gráfico essas ondas. Então eu vou tirar um pouco aqui o zoom. Então eu vou fazer uma onda maior. Deixa eu fazer aqui a onda maior. Isso aqui é um gráfico do EURUSD. Vou fazer a onda maior. Aqui. Vamos lá. Tá? E nós estamos aqui com essa onda maior. Dentro dessa onda, eu estou seguindo o próprio preço aqui. Eu tenho isso. Eu tenho... Você note que eu tenho ondas menores. Ok? E dentro dessa onda eu tenho ondas menores ainda. Veio aqui, subiu, caiu, subiu. Ok? E isso vai se repetindo indefinidamente. É como você olhar o seguinte. Você tem aqui, vamos pegar essa onda aqui, aqui e aqui. E agora a gente está com esse movimento para cima, ok? Isso aqui é o gráfico do EURUSD de 1 hora. Vamos olhar ele nos 5 minutos. Deixa eu ver se vai apagar. Não apagou. Veja que aqui dentro tem outros gráficos. Vocês entenderam o que foi feito? Aqui eu desenhei o fractal dentro de H1 e passei agora ele para o M15. Então ele deu um zoom, apareceu mais ondas. Ok? Então o mercado só faz isso. Ele é fractal. Então é um conceito que pouca gente sabe. Opera, mas não sabe que a estrutura do mercado é fractal. E que fractal, a estrutura que fica se repetindo, assim como o galho da árvore, é isso. A gente chama de pivô. Ou é pivô de alta, ou é pivô de baixo. Isso fica se repetindo indefinidamente. Ok? Muita gente gosta de comprar aqui, arrisca, por exemplo, no pivô de alta, a pessoa arrisca aqui uma compra. E tem gente que só arrisca depois que passa por aqui, passa o topo. Ok? Então aqui o stop é mais barato, o pessoal às vezes arrisca aqui ou aumenta a posição aqui. Exemplo, você trabalha com 3 lotes. Você trabalha com 3 lotes. Então aqui você entra com um lote.
e bota o stop aqui, porque se stopar vai stopar com 1, e se passar aqui você entra com os outros 3, ok? Aí você vai subir com 4 lotes. É só um exemplo, tá, gente? Aí o preço vai andar um pouquinho, você arranca, exemplo, arranca 3 e fica só com 1 e deixa para ver onde vai, se ele vai seguir uma tendência. É só para vocês terem uma ideia de que o que vocês trabalham no mercado, a verdade, o que vocês trabalham no mercado é simplesmente isso. Os fractais, beleza? Então acho que deu para entender. Deixa eu apagar aqui. Vamos voltar para o slide. Beleza? Então, fractal está explicado. Então, evento caótico. Evento caótico é outro conceito. Então eu falei de movimento browniano, que é aquele movimento aleatório. Embora ele tenha uma causa, ele é aleatório, então não tem como você ser medido. Falei sobre fractal, que é a repetição dele mesmo, e que no mercado financeiro, fractal nada mais é. Nosso fractal principal são esses pivôs aqui, seja de alta ou de baixa. Isso aqui fica se repetindo em vários tempos gráficos. A teoria do caos diz o seguinte: evento caótico é aquele que não tem previsibilidade, pois há várias condições iniciais, mas tem estrutura e causa. Então vamos explicar isso aqui. Vamos lá. Você viu que você não consegue prever. Não existe fórmula matemática ainda. Pode ser que um dia exista. Caramba. Que consiga fazer isso aqui. Prever o futuro. Então a gente vê muitas vezes as pessoas procurando indicador, setup, alguma coisa que faça com que elas consigam acertar mais. E eu daqui a pouco vou falar para vocês que isso não é muito relevante. Acertar as operações, não é isso que vai fazer você vencedor. Okay? Então a previsibilidade ela é impossível no mercado financeiro. Não dá para prever. Há uns anos atrás, dois matemáticos e 2 economistas, eles criaram uma fórmula chamada Black-Scholes. Eles utilizavam um instrumento financeiro chamado opções, e quando eles criaram, eles diziam que era a maneira de você operar sem risco nenhum. Você operaria e você fazia essa operação e você nunca ia perder. E durante algum tempo, né, eles fizeram uma fórmula matemática. Durante algum tempo realmente o fundo deles cresceu bastante, até que em 2000 mais ou menos esse fundo quase quebrou a economia mundial, porque houve um evento que não dava para prever em outro lugar que não tinha nada a ver com os Estados Unidos e que acabou afetando as opções, e aí o fundo quebrou e eles perderam tudo que tinham, ok? Então eles descobriram da pior maneira possível que não dá para prever o preço com cálculos matemáticos. O que você tem é cálculos para você reagir ao que já está acontecendo, que é o caso dos indicadores. Primeiro o preço sobe, depois o indicador sobe. Okay? Primeiro o preço cai, aí o oscilador mostra que o preço caiu. Tem gente que acha que o indicador que faz o preço andar. Não é. Isso aqui, ó, tem a causa que faz ele andar. A estrutura é isso. E a causa? Aí eu quero entrar na causa com vocês, que é outro conceito. Então vamos lá, só para eu não enrolar. Então, esqueçam de achar um indicador. Esqueçam de achar um indicador que vai te dar aonde comprar e onde vender, e que você vai acertar 100% das vezes, 95, 80. Não é necessário isso. Não é necessário isso para ganhar dinheiro no mercado. Ok? Não é isso que faz você ganhar dinheiro. Então, você entendendo que o mercado é aleatório, você tem que mudar o seu conceito, mudar o jeito que você vê o gráfico, mudar o jeito que você se cobra, ter que ficar acertando a operação. Ok? Não tem problema errar a operação.
Desde que você faça a coisa certa e erra a operação, isso não tem problema. Você, na sua análise, tinha uma compra, você comprou, o preço foi lá e te estopou. Isso não está errado. Isso não é errado. Você não errou. Ok? Causa. E aí eu quero explicar isso aqui, que muita gente não sabe. Eu já ouvi muita gente falar que o mercado... Às vezes eu vi pessoas perguntando assim, professor, mas por que o mercado sobe? Por que está subindo? E aí eu queria que você respondesse aí para você mesmo, né? O que você acha, por que o mercado sobe? Dá uma pensada aí e dê uma resposta, né? Por que o mercado sobe? Então eu vou te dar aí 5 segundinhos. 5, 4, 3, 2, 1. Agora eu vou te responder. Como eu já disse em vídeos anteriores, o mercado é dividido. Deixa eu botar até de preto aqui. O mercado é dividido entre o lado dos compradores e o lado dos vendedores. Vou até fazer melhor. O lado dos compradores e o lado dos vendedores. Então aqui eu tenho o preço dos compradores. Então, digamos que eu tenho 5 compradores aqui. Esse cara aqui está comprando a 12. Esse cara está querendo pagar 12. Esse cara aqui está querendo pagar 13. Esse cara aqui está querendo pagar 14. Ok? Esse cara aqui está querendo pagar 15. E vendendo. Você tem um cara querendo vender a 13. Outro a 14. Um a 15. E o outro a 20. Enquanto, como eu disse, enquanto o vendedor não aceitar vender o que ele tem por 12, ou o comprador aceitar pagar 13, não tem negócio. A partir do momento que um aceita, você passa a ter negócio. Então, digamos que o preço estava a 12, e esse comprador aceitou pagar 13. Então, aqui, vamos cortar aqui, ó. E o mercado sai de 12 para 13. Ok? E aí, esse cara aqui, ele quer vender por 14 e esse cara aqui quer comprar por 13. Digamos que esse vendedor aceita pagar 13. Então, ele aceita vender por 13, ou seja, aceita vender por menos. Então, o mercado ele subiu para... aceita pagar 13 e o mercado desceu. E aí, muita gente acha que o mercado sobe porque tem muito... o mercado está subindo porque tem mais gente comprando do que vendendo. Isso não é necessariamente verdade. Às vezes, e a maioria das vezes, você tem aí um player. Player é o nome que a gente dá aos grandes bancos, tá? Às vezes é um player ou dois que faz o mercado subir o dia inteiro. Ele sozinho empurra o mercado para cima ou para baixo. Digamos o seguinte, agora a gente tem o preço a 13 e um dos caras que estava aqui, ó, querendo pagar 15, o chefe dele aqui, do dono do banco, fala com ele assim: olha só, compra tudo que tiver no book. Não interessa, aceita pagar porque eu preciso de comprar esse carro, por exemplo. Eu preciso de comprar esse carro. Não interessa se é 15, se é 20, pode comprar o carro. Ele dá aqui, ó, ele tira essa ordem daqui, vem aqui, compra esse e esse. Ou seja, ele pega o preço que estava em 12 e joga lá para 20. Ok? Por quê? Porque ele agrediu. Ele agrediu o book de oferta, então ele fez o preço se mexer.
Então o preço se move porque alguém agride ou agride comprando e vai fazer o preço subir, ou agride vendendo. E normalmente não é um monte de pessoas, não. Normalmente alguém recebe uma ordem e vai lá e compra. E aí ele sai comprando, não interessa o preço que tiver, ok? Se tiver no preço bom para ele, porque, por exemplo, se ele comprar aqui a 20 mais esse aqui de 15, ele vai ficar com 35, ele na verdade está comprando um preço médio de 17,5. Tá? Digamos que o patrão aqui dele aqui mandou, não, pode comprar até 18, você pode pagar. Quer dizer, ele faz a conta, ele sabe que aqui vai dar 17,5, ele bum, vai lá e compra. E às vezes ele vai fazer um deslocamento do preço aqui gigante, né? Digamos que aqui, eu fiz errado aqui, mas digamos que aqui fosse 12 para 14, 14 para 12,5, né? 14 para 13, né? E aí de 13 consumiu até 20. Quer dizer, ele subiu 7 aqui, ó. Deu uma cacetada para cima. É por isso que às vezes o gráfico tá assim, ó, de repente ele sobe. Porque alguém recebeu ordem aqui, ó, de fazer subir. E às vezes é um cara só, um banco só. O cara recebe a ordem e às vezes nem ele sabe, ele chegou no dia para trabalhar e ninguém falou nada com ele. Até que chega a ordem para ele e fala compra, ele vai comprar. Então por isso que o mercado ele tem movimento, embora ele tenha uma estrutura, né, ele criou essa estrutura aqui, ó, a estrutura está criada aqui, ó, ele é aleatório, porque você nunca sabe o que vão fazer. Você só reage depois que foi feito. Beleza? Então, esse é um conceito que quem olha gráfico normalmente nem sabe, né? Por que o preço sobe, por que o preço cai. Mas é o conceito de agressão. Se chegar um banco agredindo quem está vendendo, ou seja, pegando tudo que está vendendo, é como se tivessem 10 pessoas vendendo Corolla, cada um o preço começa com 13 mil, 14 mil, 15 mil, 20 mil. 4 pessoas querendo vender Corolla. Eu chego lá e compro os 4. Quer dizer, eu elevo o preço do Corolla para 20 mil. Acho que deu para entender aí, ok? Então vamos aqui para o próximo slide. Eu vou fazer depois uma série de vídeos curtinhos sobre esse assunto. Então eu queria primeiro que vocês pegassem aqueles conceitos de mercado para poder vocês pararem de tentar achar a fórmula mágica. Pararem de achar que tem que acertar 100% das vezes. Tá? Um bom trade system, uma pessoa que tem um nível de acerto bom, se ela tiver aí 50%, 60% de acerto, ela já tem um nível de acerto bom. Ah, mas se eu tiver 40% de acerto, é possível também, dependendo do seu sistema. Ah, eu tenho 30% de acerto, também é possível ser vencedor no mercado tendo só 30% de acerto. Eu vou explicar mais ou menos para você. O que você tem que ter em mente é que você tem que saber ter o retorno de investimento. O retorno de investimento é a variação do preço dividido pela variação do tempo. Ok? Então, se o preço andou 20 dólares em 1 hora, você tem um RI de 20. Mas se o preço andou 20 dólares em 10, você tem um RI de 2, ou seja, aqui o preço deslocou muito mais rápido. E esse deslocamento rápido, ou seja, quando você tem uma variação de preço rápido com um curto período de tempo, é característica de uma operação em tendência. Por isso que sempre você tem que procurar sistemas, maneiras de operar, que você opere dentro da tendência, porque você vai ter um deslocamento de preço com uma variação de tempo pequena. Dentro da consolidação, aqui dentro, o que você tem é o seguinte: o preço não se desloca e o tempo só vai passando. Entendeu? Você tem
uma diminuição, o preço não se desloca e você tem uma diminuição do preço e aumento do tempo, quer dizer, o preço fica fazendo isso. Ok? Ou você não tem variação de preço, o preço simplesmente fica parado no mesmo lugar e o tempo fica passando. Isso é muito difícil, né? Mas é como se fosse um range menorzinho aqui, assim. Beleza? Então sempre tenha em mente isso aqui, ó, retorno sobre investimento. Ok? Então eu quero mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Apagar tudo aqui. Então tenha isso em mente, tá? Sempre tentem operar, desenvolver sistemas, ou se você vai procurar na internet, sistemas que trabalham dentro da tendência, porque é onde tem dinheiro. Consolidação, dentro de consolidação, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Beleza? E aquilo que eu falei em relação a você acertar 70%, desculpa, errar 70% das vezes, acertar só 30% das vezes, é possível só se você estiver operando aqui. Porque o que acontece aqui? Quando você erra, você perde pouco. Porque normalmente o stop de quem opera a tendência, ele é curto. Então a tendência tem essa característica. Você tem um stop curto, né? Um stop curto e um alvo longo. Isso faz com que seja possível você errar mais, mas mesmo assim ficar positivo. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você tenha $1.000 e você aceita perder só 1% em cada operação que você abre. Então você aceita perder $10. Você aceita perder $10. Porém, como você é um seguidor de tendência, você quer pegar pelo menos 3 vezes o que você arrisca, ou seja, você tem um risco de retorno de 1 para 3. De 1 para 3. Ou seja, quando você perde 10 e quando você ganha 30. Ok? Então se a gente fizer a continha aqui, vou fazer aqui no cantinho aqui de outra cor, você faz 10 operações, entra 10 vezes no mercado. Digamos que as 7 primeiras você perde, porém você perde $10. Então você perde aqui $70. E aí você acerta 3 de 30. Porque quando você acerta, você pega 3 vezes o que você errou. Você então ganha 90. Vou botar de... Então você ganha 90, perde 70. Menos 70, mais 90. O resultado no final ainda, você vai ter 20 positivo. Desculpa. Caramba. Então você vai ter aí $20 positivo. Ou seja, você errou. De 10 operações, você errou 7. E aí você acertou só 3 e ainda ficou positivo. E $20, você teve um lucro de 2%. Mesmo errando 7 vezes. Ok? Então uma coisa que vocês têm que mudar o pensamento de vocês. Não é nível de acerto que faz com que você seja vencedor. É arriscar pouco. Não arriscar muito dinheiro do seu capital principal. Tá? Outra coisa, você tem dinheiro guardado lá, eu vou pegar 10 mil e vou colocar no Forex. Não faça uma coisa dessa. Entendeu? Coloque pouco dinheiro. Uma coisa, existe dinheiro de conta corrente
dinheiro de investimento e dinheiro de risco. Dinheiro de conta corrente é aquele que fica na sua conta corrente para pagar alguma despesa numa emergência. O dinheiro de investimento é dinheiro que vai ficar numa renda fixa, num título do governo, é um dinheiro que você não vai mexer, vai ficar investido, ok? E o dinheiro que você coloca para risco, para tentar potencializar os seus rendimentos. Esse ele tem que ser um valor menor do total que você tem. Você não pega tudo que você tem, que você guardou a vida toda, e coloca para risco, ok? Então eu vou fazer depois vídeos curtos sobre matemática para o mercado, mas o que eu queria mesmo é que vocês entendessem aqueles conceitos de browniano, fractal e movimento caótico. Então esqueçam, não dá para prever para onde o preço vai, e se você tiver um sistema que trabalha dentro de tendência, você vai ter provavelmente relações melhores do que 1 para 3, e isso vai fazer com que no longo prazo você fique positivo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, e vou ir fazendo mais vídeos aí. Gostou, dá um likezinho, não gostou também pode dar um like, coloque lá o comentário, peçam, né, se vocês estão com dúvida de alguma coisa, algum tipo de assunto que vocês queiram saber. Quem puder, se inscreva, né, quem quiser se inscreva no canal para você receber os vídeos, e participe lá do grupo do Facebook Forex, o que não te contaram. Beleza, pessoal? E aí eu sempre boto uma frasezinha, vamos ver qual que é a de hoje. Perder dinheiro é o menor dos meus problemas. Uma perda nunca me incomoda depois que eu a tomo. Eu a esqueço durante a noite, mas estar errado e não sair é o que faz o dano no bolso e na alma. Jesse Livermore. Quem não conhece, Jesse Livermore foi um dos maiores operadores que já existiu na bolsa, né? Embora ele fez história, né? Ele é um dos gigantes que o pessoal fala na bolsa de valores. Embora eu sou particularmente fã de um desses gigantes, né? Eu utilizo inclusive a metodologia dele. Mas o Jesse Livermore é um cara bem conhecido, com vários livros e tal, e muita gente segue o que ele falava. Mas a frase aí é legal, né? Você tá errado e não aceita que tá errado, e isso aí é que vai te incomodar. Então aprenda a gerenciar o risco. Aqui eu já falei no outro vídeo, aprenda a gerenciar o risco, que vai mudar completamente a sua maneira de encarar o mercado. Se você aprender a gerenciar risco, você vai ver que você vai ser vencedor no mercado. E aí você não vai ficar esquentando a cabeça de achar indicador mágico. Até uma moedinha cara e coroa serve. Beleza? Tchau, tchau. Um abraço a todos e fique com Deus.